Olá, sejam bem-vindos ao canal. Não se esqueçam de subscreverem-se e ativarem o sino das notificações para não perderem nenhum vídeo relacionado a este. Bom, galera, neste vídeo nós iremos falar sobre o sistema genital, também que é chamado de sistema reprodutor. Este é formado por um conjunto de órgãos cuja principal função é a principal função é da reprodução. É importante dizer que nos seres humanos esse sistema nos seres humanos a reprodução é feita de forma sexuada, já que há união de gametas masculinos e gametas femininos. Assim, a união dos espermatozoides e dos óvulos forma aquilo que nós chamamos de zigoto ou óvulo. Tanto sob o ponto de vista anatômico, bem como sob o ponto de vista fisiológico, esses dois sistemas vão apresentar diferenças em ambos sexos. Lembrando que em ambos sexos, o sistema reprodutor masculino e feminino vão apresentar duas gónadas, ok? E vão apresentar duas estruturas, ou seja, as estruturas de apoios. Essas estruturas dos apoios, chamadas genitais, podem ser externos e podem ser internos. Falando um pouco da embriologia desse sistema, é importante dizer que o desenvolvimento embrionário do sistema genital vai iniciar por volta da sexta semana, ou seja, sexta ou sétima semana, e a sua diferenciação é feita através dos genes X e Y. Este é um sistema, na verdade, formado por três grupos celulares, a saber, as células mesoteliais, as células mesênquimas, as células germinativas. As células mesoteliais são a estrutura de revestimento do aparelho reprodutor, e as células mesênquimas vão servir como tecidos, ou seja, vão servir como aquelas células que vão preencher os interstícios celulares. E, além disso, vão ter células que são responsáveis pela formação dos espermatozoides. Aliás, aqui nas células mesênquimais, vamos ter as células de Leydig e as células de Sertoli. E essas células de Sertoli e células de Leydig iremos falar a posterior. É importante dizer que o último tipo de célula que nós vamos falar aqui são as células germinativas. Essas células germinativas são os espermatócitos 1, 2 e 3 espermatogônias, e essas que vão formar as gametas masculinas e femininas, num processo denominado espermiogênese. Olá, sejam bem-vindos ao canal. Não se esqueçam de subscreverem-se e ativar. Ao nível da oitava semana, forma-se os túbulos seminíferos, e esses túbulos seminíferos são compostos no seu interstício pelas células de Leydig e pelas células de Sertoli. As células de Sertoli vão produzir o hormônio antimuleriano. Esse hormônio antimuleriano vai inibir a formação dos óvulos e ovários, propiciando assim a saída, ou seja, a aparição das gônadas masculinas, neste caso os testículos. Por outro lado, nós temos as células de Leydig, também vão influenciar sob a ação da hormona gonadotrofina, ou seja, a hormona gonadotrófica, a produção da testosterona, que vai aumentar ainda mais a formação das características secundárias masculinas. Por outro lado, nós temos na sexta semana, quando temos a ausência do gene SRY, este gene vai fazer com que haja o bloqueio, ou seja, a ausência de hormônios sexuais masculinos, neste caso a testosterona, e vai fazer com que as gônadas sejam femininas, ou seja, vai acontecer a aparição dos ovários, ou seja, teremos os ovários ao nível da sexta semana. Isto graças à ausência do gene SRY.
Dando uma pincelada no sistema reprodutor masculino, é importante dizer que a estrutura fundamental neste sistema é o testículo, ok? Que são as nossas gônadas. E essas gônadas estão divididas, ou seja, o testículo, ou seja, o sistema reprodutor masculino, o aparelho reprodutor masculino, ele vai apresentar as veias espermáticas, vai apresentar as glândulas anexas, vai apresentar as estruturas de suporte. Falando das veias espermáticas, nós temos o epidídimo, o canal deferente, o canal ejaculatório, a uretra. Quando nós falamos de glândulas, só temos 3 glândulas. No caso, vamos ter a vesículas seminais, a próstata, a glândula bulbo-uretral, que a posterior iremos falar a função de cada glândula. Temos também as estruturas de suporte. No caso concreto, temos o pênis, que é um órgão importante na cópula, ok? Relações sexuais. E temos também o escroto, ok? O escroto nada mais, nada menos que essa bolsa que nós estamos a ver aqui, que vai albergar os testículos, bem como as suas estruturas. Ok. Bom, galera, neste vídeo, ou seja, desta vez, nós temos aqui a estrutura do testículo. Se nós formos a reparar com muita atenção, o testículo vai apresentar um tecido, ou seja, a pele, ok? Depois da pele, vamos ter uma túnica albugínea. Essa túnica albugínea vai emitir septos incompletos em direção à espessura do órgão, e à medida que vamos chegar na espessura dos órgãos, vamos ter um conjunto, ou seja, a ligação, porque ao nível dessa cápsula que foi formada aqui, pela emissão dos septos fibrosos da túnica albugínea, vamos ter os túbulos seminíferos no interior desses lóbulos, ok? Esses túbulos seminíferos vão unirem-se aqui nesta parte, vão formar assim uma rede testicular, ok? Essa rede testicular vai formar aquilo que é os dutos aferentes. Esses dutos aferentes vão formar a cabeça do epidídimo. Vamos ter aqui a cauda do epidídimo, vamos ter o corpo do epidídimo, assim que é, vamos ter a cauda do epidídimo e vamos ter aqui o canal deferente. E esses testículos é de suma importância vocês perceberem que vão servir para a produção dos espermatozoides e vão servir para a produção da hormona sexual masculina, no caso concreto, a testosterona. Falando também desse testículo, é importante lembrar que nós temos uma bolsa escrotal, ou seja, saco escrotal. Esse saco escrotal é formado basicamente por uma pele, ok? Ou seja, esta pele, que é um órgão. E depois vamos ter a face superficial, esta face superficial. Medialmente a face superficial, vamos ter a face espermática externa, ok? Que é basicamente esta. Depois vamos ter o músculo cremaster, ok? Que é esta aqui. Vamos ter a túnica vaginal. Essa túnica vaginal tem uma lâmina externa, tem uma lâmina interna. A lâmina externa é chamada lâmina parietal e a lâmina interna é chamada de lâmina visceral, ok? E medialmente a lâmina visceral da túnica vaginal, vamos ter a túnica albugínea. A túnica albugínea vai emitir septos fibrosos, dividindo o testículo em órgãos. Esses septos fibrosos são septos incompletos e que no interior delas nós temos os túbulos seminíferos e que vão formar as estruturas que lá nós falamos. Ora, vejamos, nós temos aqui o epidídimo, ok? O epidídimo, porque esses túbulos seminíferos a posterior vão formar o epidídimo e este epidídimo vai formar outras estruturas a posterior. Então, tal como nós falávamos no início, os túbulos seminíferos na verdade vão serem compostos por 2 tipos principais de células.
Nós temos as células de Leydig, que são chamadas células intersticiais, ou seja, células intersticiais de Leydig. Também nós temos as células de Sertoli. As células de Sertoli, na verdade, vão ser importantes à medida em que estas vão participar no controle ou seja, no controle da nutrição, no controle e nutrição dos espermatozoides, e vão servir como células de suporte de outras células de linhagem espermática. Estou a falar das espermatócitos 1, 2, 3, espermatogônias e por aí fora. E essas células também, vejam que elas estão no interstício. Cada vez que essas células vão se multiplicando, restos celulares vão se quebrando. Então, essas células vão servir como células fagocitárias. Vão fagocitar partículas celulares resultantes do processo da formação dos espermatozoides, ok? E, além disso, essas células vão segregar um fluido proteico chamado ABP. E esta ABP vai ligar-se à testosterona, fazendo com que, ok, possa aumentar a sua concentração, certo? E por outro lado, nós temos as células de Leydig. As células de Leydig, elas vão surgir especificamente na puberdade. E na puberdade, o que vai acontecer é que elas vão ser importantes na formação da hormona luteinizante. E esta hormona luteinizante vai ser estimulada na hipófise, ou seja, na adenohipófise, ok? Ou hipófise anterior, e assim vai estimular a produção da hormona sexual masculina, chamada assim de testosterona, ok? E essa testosterona é importante para o aparecimento das características sexuais masculinas. Como vosso TPC, vai ficar a pergunta: quais são as funções da testosterona? É uma pergunta do teste. Espero que todos respondam. Então, uma imagem histológica, temos essa aqui, que apresenta a túnica albugínea, e a posterior à túnica albugínea, nós temos as células mioides, essas células mioides responsáveis pela contração do próprio túbulo seminífero. Além disso, temos aqui na região intersticial as células de Sertoli, responsáveis pela nutrição, fagocitose e proteção dos espermatozoides. E além disso, nós temos também as espermatogônias. Estas espermatogônias, na verdade, vão ser importantes para a produção dos famosos espermatozoides. Então, esse é um exercício que irão responder em casa, e nas próximas aulas acredito que vão trazer para nós discutirmos. Quem tiver dúvida, okay? Quem não tiver dúvida, vamos nos ver nos testes. Então, na próxima aula nós iremos falar sobre o epidídimo, o canal diferente, a próstata, a glândula bulbo-uretral e, por fim, iremos fechar com a uretra masculina. Então, isto são conteúdos que nós iremos ver na aula a seguir, ok?